Lobachevsky tratou, na realidade, a geometria euclidiana, isto é, a geometria do espaço tridimensional, como um caso particular da geometria, que devia se aplicar a um espaço com qualquer número de dimensões. Mas isso não é matemática no sentido estrito da palavra. É apenas metafísica sobre temas matemáticos, e as deduções obtidas dela não podem ser formuladas matematicamente, ou podem ser formuladas apenas em expressões condicionais especialmente construídas. Outros matemáticos consideraram os axiomas aceitos na geometria euclidiana como artificiais e incorretos e trataram de invalidá-los, valendo-se principalmente de certas deduções da geometria esférica de Lobachevsky e de provar, por exemplo, que as linhas paralelas se encontram. Sustentavam que os axiomas aceitos são corretos apenas para o espaço tridimensional e, com base em seus argumentos que refutavam esses axiomas, construíram uma nova geometria de muitas dimensões. Mas tudo isso não é geometria de 4 dimensões. A quarta dimensão só podia ser considerada como geometricamente provada quando a direção da linha desconhecida, que partisse de qualquer ponto do nosso espaço e fosse na direção da região da quarta dimensão, pudesse ser determinada, isto é, quando se encontrasse um meio de construir uma quarta perpendicular. É difícil descrever, mesmo aproximadamente, a significação que teria para o nosso conhecimento a descoberta da quarta perpendicular em nosso universo. A conquista do ar, a possibilidade de ouvir e ver à distância, o estabelecimento de um contato com outros planetas ou outros sistemas solares, tudo isso não é nada em comparação com a descoberta de uma nova dimensão. Porém, até agora, isso não foi feito. Temos que reconhecer que somos impotentes diante do enigma da quarta dimensão e devemos tentar examinar o problema dentro dos limites que nos são acessíveis. Depois de uma investigação mais íntima e mais exata do próprio problema, chegamos à conclusão de que ele não pode ser resolvido nas condições existentes. O problema da quarta dimensão, embora à primeira vista seja puramente geométrico, não pode ser solucionado por meios geométricos. A nossa geometria de 3 dimensões é tão insuficiente para a investigação da questão da quarta dimensão, como a planimetria sozinha é insuficiente para a investigação das questões de esterometria. Devemos encontrar a quarta dimensão, se ela existir, de uma forma puramente experimental, e também encontrar os meios para uma representação projetiva dela no espaço tridimensional. Só então poderemos criar uma geometria de 4 dimensões. Até o conhecimento mais superficial do problema da quarta dimensão mostra a necessidade de estudá-lo do ponto de vista psicológico e físico. A quarta dimensão é incognoscível. Se ela existe e se, ao mesmo tempo, não a podemos conhecer, isso evidentemente significa que algo está faltando no nosso mecanismo psíquico, nas nossas faculdades de percepção. Noutras palavras, os fenômenos da região da quarta dimensão não se refletem em nossos órgãos dos sentidos. Devemos investigar por que isso deve ser assim, quais são as deficiências de que nossa não receptividade depende, e descobrir as condições, mesmo que seja apenas teoricamente, que podem tornar a quarta dimensão compreensível e acessível a nós. Todas essas questões estão relacionadas com a psicologia ou possivelmente com a teoria do conhecimento. Sabemos, além do mais, que a região da quarta dimensão, outra vez se existir, não é apenas incognoscível para o nosso mecanismo psíquico, mas inacessível num sentido puramente físico. Isso deve depender não das nossas deficiências, mas das propriedades e condições especiais da região da quarta dimensão em si mesma. É necessário examinar
quais são essas condições que tornam a região da quarta dimensão inacessível para nós e encontrar a relação entre as condições físicas dessa região e a condição física do nosso mundo. E tendo estabelecido isso, é necessário ver se, no mundo que nos cerca, há algo que se assemelha a essas condições. Isto é, se há algumas relações análogas às que existem entre a região de 3 dimensões e a de 4 dimensões. Falando de modo geral, antes de tentar construir uma geometria de 4 dimensões, é preciso criar uma física de 4 dimensões, isto é, encontrar e definir as leis e as condições físicas que possam existir no espaço de 4 dimensões. Muitas pessoas têm trabalhado no problema da quarta dimensão. Fechner escreveu muito sobre ela. De seus estudos sobre os mundos de 1, 2, 3 e 4 dimensões, resulta um método muito interessante de investigação da quarta dimensão, por meio da construção de analogias entre mundos de diferentes dimensões. Isto é, entre um mundo imaginário num plano e um mundo tridimensional, e entre o mundo tridimensional e o mundo de 4 dimensões. Esse método é usado por quase todos aqueles que alguma vez estudaram o problema das dimensões superiores, com o qual iremos nos deparar mais adiante. O professor Zollner desenvolveu a teoria da quarta dimensão a partir de observações de fenômenos mediúnicos, principalmente dos fenômenos da chamada materialização. As suas observações foram durante muito tempo consideradas duvidosas devido ao fato comprovado da insuficiência de rigor na organização das suas experiências. Um resumo muito interessante de tudo que se escreveu a respeito da quarta dimensão até os fins do século passado pode ser encontrado nos livros de C. H. Hinton. Esses livros contêm também muitas das próprias ideias de Hinton, mas infelizmente, ao lado de ideias valiosas, há uma porção de dialética desnecessária, como a que sempre se acumula em redor da questão da quarta dimensão. Hinton faz várias tentativas para definir a quarta dimensão do ponto de vista físico, assim como o do psicológico. Um espaço considerável de seus livros se destina à descrição de um método de sua investigação, para acostumar a mente ao conhecimento da quarta dimensão. Esse método consiste numa longa série de exercícios para o mecanismo da percepção e da visualização, com jogos de cubos de cores diferentes, que devem ser memorizados primeiro numa posição, depois noutra, em seguida numa terceira, e depois disso para serem visualizados em diferentes combinações. A ideia fundamental que orientou Hinton na criação desse método de exercícios é que o despertar da consciência superior requer a expulsão do eu próprio, na visualização e conhecimento do mundo, isto é, o ato de acostumar-se a conhecer e conceber o mundo, não de um ponto de vista pessoal, como geralmente o conhecemos e concebemos, mas como ele é. Para isso, é preciso, antes de mais nada, aprender a visualizar as coisas, não como aparecem diante de nós, mas como elas são, mesmo que apenas num sentido geométrico. A partir disso, deve desenvolver a capacidade de conhecê-las, isto é, vê-las tal como são, também de outros pontos de vista, além do geométrico. O primeiro exercício que Hinton sugere consiste no estudo de um cubo composto de 27 cubos menores, de cores diferentes, e cada um com um nome. Depois de haver aprendido inteiramente o cubo formado de cubos menores, deve-se virar o cubo e aprender e memorizar a ordem inversa. Em seguida, a posição dos cubos menores tem que ser mudada e memorizada nessa ordem, e assim sucessivamente. Como resultado, de acordo com Hilton, é possível excluir do cubo estudados conceitos de em cima e embaixo, direita e esquerda, e etc., e conhecê-lo independentemente da posição na relação recíproca dos pequenos cubos que o compõem.
isto é, provavelmente visualizá-lo simultaneamente em diferentes combinações. Esse seria o primeiro passo para a exclusão dos elementos subjetivos na concepção do cubo. Mais adiante, se descreve um elaborado sistema de exercícios com séries de cubos de diferentes cores e números, com os quais são formadas várias figuras. Tudo isso tem o mesmo propósito: excluir os elementos subjetivos nas percepções e, dessa forma, desenvolver a consciência superior. A exclusão dos elementos subjetivos nas percepções, de acordo com a ideia de Hinton, é o primeiro passo para o desenvolvimento da consciência superior e o conhecimento da quarta dimensão. Hinton diz que, se existir a capacidade de ver na quarta dimensão, isto é, se pudermos ver os objetos do nosso mundo como se fossem da quarta dimensão, então poderemos vê-los, não como os vemos de forma comum, mas de forma completamente diferente. Vemos geralmente os objetos ou acima ou abaixo de nós, à nossa direita ou à nossa esquerda, atrás ou na nossa frente, e sempre apenas de um lado, o que está voltado para nós e em perspectiva. Os nossos olhos são instrumentos extremamente imperfeitos, nos dão uma representação totalmente incorreta do mundo. O que chamamos perspectiva é na realidade uma distorção dos objetos visíveis, produzida por um instrumento óptico mal construído, os olhos. Vemos todos os objetos distorcidos e os visualizamos do mesmo modo. Mas os visualizamos dessa maneira devido exclusivamente ao hábito de vê-los distorcidos, isto é, devido ao hábito criado pela nossa visão defeituosa que debilitou a capacidade de visualização. Mas, segundo Hinton, não há nenhuma necessidade de visualizar os objetos do mundo exterior de maneira distorcida. O poder de visualização não é limitado pelo poder da visão. Vemos os objetos distorcidos, mas os conhecemos como são. E podemos nos livrar do hábito de visualizar os objetos como os vemos. E podemos aprender a visualizá-los como sabemos que são realmente. A ideia de Hinton é justamente a de que, antes de pensar no desenvolvimento da capacidade de ver na quarta dimensão, devemos aprender a visualizar os objetos como eles seriam vistos a partir da quarta dimensão. Isto é, antes de tudo, não em perspectiva, mas de todos os lados a um só tempo, como eles são conhecidos pela nossa consciência. É justamente essa capacidade que deve se desenvolver por meio dos exercícios de Hinton. O desenvolvimento dessa capacidade de visualizar os objetos simultaneamente, por todos os lados, constituirá a expulsão dos elementos subjetivos nas imagens mentais. De acordo com Hinton, a expulsão dos elementos subjetivos nas imagens mentais deve levar à expulsão dos elementos subjetivos nas percepções. Desse modo, o desenvolvimento da capacidade de visualizar os objetos por todos os lados será o primeiro passo para o desenvolvimento da capacidade de ver os objetos tais como são num sentido geométrico, isto é, o desenvolvimento do que Hinton denomina consciência superior. Em tudo isso, há uma grande parte de verdade, mas também muito de arbitrário e artificial. Antes de tudo, Hinton não leva em conta a diferença entre os vários tipos psíquicos de homens. Um método que pode ser satisfatório para ele pode não dar resultado algum ou mesmo resultados contrários noutras pessoas. Em segundo lugar, o próprio fundamento psicológico do seu sistema de exercícios é extremamente instável. Geralmente, Hinton não sabe quando parar, leva as suas analogias longe demais e, dessa forma, priva de todo valor muitas das suas conclusões. Do ponto de vista da geometria, segundo Hinton, a questão da quarta dimensão pode ser examinada do seguinte modo. Conhecemos figuras geométricas de três tipos. Figuras de uma dimensão, as linhas.
figuras de 2 dimensões, os planos, figuras de 3 dimensões, os sólidos. Uma linha é considerada aqui como o rastro de um ponto que se move no espaço. Um plano como o rastro de uma linha que se move no espaço. Um sólido como o rastro de um plano que se move no espaço. Imaginemos uma linha reta limitada por 2 pontos e designemos essa linha com a letra A. Imaginemos essa linha A movendo-se no espaço numa direção perpendicular a si mesma e deixando um rastro do seu movimento. Quando ela tiver percorrido uma distância igual ao seu comprimento, o traço deixado por ela terá a forma de um quadrado cujos lados são iguais à linha A, isto é, A elevado ao quadrado. Imaginemos esse quadrado se movendo no espaço numa direção perpendicular a 2 dos seus lados adjacentes e deixando um rastro do seu movimento. Quando ele tiver percorrido uma distância igual ao comprimento de um dos lados do quadrado, seu rastro terá a forma de um cubo, isto é, A elevado ao cubo. Se imaginarmos agora o movimento de um cubo no espaço, que forma terá o rastro deixado por tal movimento? Isto é, figura A elevado à quarta? Examinando as correlações das figuras de 1, 2 e 3 dimensões, isto é, as linhas, os planos e os sólidos, podemos deduzir a regra de que uma figura de dimensão superior pode ser considerada como rastro do movimento de uma dimensão menor. Com base nessa regra, podemos considerar a figura A elevado à quarta como rastro do movimento de um cubo no espaço. Mas qual é esse movimento de um cubo no espaço, cujo rastro dá origem a uma figura de 4 dimensões? Se examinarmos o modo como as figuras de dimensões superiores são construídas pelo movimento de figuras de dimensões inferiores, descobriremos diversas propriedades comuns e várias leis comuns nessas formações. De fato, quando consideramos um quadrado como rastro do movimento de uma linha, sabemos que todos os pontos dessa linha se deslocaram no espaço. Quando consideramos um cubo como rastro do movimento de um quadrado, sabemos que todos os pontos do quadrado se deslocaram. Ademais, a linha se move numa direção perpendicular a si mesma, o quadrado numa direção perpendicular a 2 de suas dimensões. Consequentemente, se considerarmos a figura A elevado a 4 como o rastro do movimento de um cubo no espaço, deveremos nos lembrar de que todos os pontos do cubo se deslocaram no espaço. Além disso, podemos deduzir, por analogia com o que se disse acima, que o cubo se movimentou no espaço numa direção não contida no próprio cubo, isto é, uma direção perpendicular às suas 3 dimensões. Essa direção seria, então, a quarta perpendicular desconhecida para nós em nosso espaço e em nossa geometria de 3 dimensões. Ademais, podemos definir uma linha como um número infinito de pontos, um quadrado como um número infinito de linhas, um cubo como um número infinito de quadrados. Por analogia, podemos definir a figura A elevado a 4 como um número infinito de cubos. Além disso, olhando para o quadrado, nada mais vemos do que linhas. Olhando para o cubo, vemos as suas superfícies, ou possivelmente apenas uma das suas superfícies. É bem possível que a figura A elevado a 4 apareça aos nossos olhos como um cubo. Dizendo de outra forma, o cubo é o que vemos da figura A elevado a 4. Um ponto pode, além disso, ser definido como uma seção transversal de uma linha como uma seção transversal de uma superfície, e esta como uma seção transversal de um sólido. Um corpo tridimensional pode, portanto, ser definido como uma seção transversal de um corpo tetradimensional. Falando em geral, em todo corpo quadridimensional, podemos ver sua projeção ou seção tridimensional. Um cubo, uma esfera, uma pirâmide, um cone, um cilindro
podem ser projeções ou seções transversais de corpos quadridimensionais desconhecidos para nós. Em 1908, deparei-me com um curioso artigo sobre a quarta dimensão, escrito em russo e publicado na revista Sovremeni Mir. Era uma carta de N.A. Morozov, escrita em 1891 aos seus companheiros de prisão na fortaleza de Luxemburgo. É interessante, principalmente porque contém uma exposição muito pitoresca da proposição fundamental do método de raciocínio por analogias sobre a quarta dimensão a que nos referimos anteriormente. A primeira parte do artigo é muito interessante, mas nas suas conclusões finais sobre o que pode existir no domínio da quarta dimensão, Morozov se afasta do método de analogias e atribui à quarta dimensão os espíritos que os espíritas evocam nas suas sessões. E em seguida, após negar a existência dos espíritos, nega também o significado objetivo da quarta dimensão. Supõe-se geralmente que, na quarta dimensão, não haja muros de fortaleza, e foi essa provavelmente a razão pela qual a quarta dimensão era um dos temas favoritos das conversas mantidas por meio de batidas nas paredes de Luxemburgo. Na carta de N.A. Morozov, é uma resposta às perguntas que lhe foram feitas numa dessas conversas. Diz ele: meus queridos amigos, nosso breve verão de Luxemburgo está chegando ao fim e as noites escuras do outono estão chegando. Nessas noites, estendendo-se como um manto negro sobre o teto da nossa prisão e envolvendo com impenetrável escuridão a nossa pequena ilha, com as suas velhas torres e bastiões. Poderia parecer que as sombras dos nossos amigos e predecessores que aqui pereceram flutuam invisíveis ao redor dessas paredes, nos olham através das janelas e entram em misteriosa comunicação conosco que ainda vivemos. E nós não seremos apenas sombras do que costumávamos ser? Não nos transformamos em algo como espíritos que se comunicam conversando sem ser vistos, uns pelos outros através das paredes pétreas que nos separam, como aqueles que atuam nas sessões espíritas? Pensei o dia todo a respeito da vossa discussão de hoje, sobre a quarta, a quinta e outras dimensões do espaço do universo, que nos são inacessíveis. Com todas as minhas forças, tentei imaginar ao menos a quarta dimensão do mundo, aquela na qual, como afirmam os metafísicos, tudo que está fechado à chave pode de repente se abrir, e na qual todos os espaços confinados podem ser penetrados por seres capazes de se moverem não só em nossas 3 dimensões, mas também na quarta, a qual não estamos acostumados. Vós me pedis um exame científico do problema. Falemos primeiro do mundo de apenas 2 dimensões, e depois veremos se ele pode nos oferecer a possibilidade de tirar certas conclusões sobre mundos diferentes. Tomemos um certo plano, por exemplo, o que separa a superfície do lago Ladoga, que nos cerca, da atmosfera que o cobre, nessa tranquila noite outonal. Vamos supor que esse plano seja um mundo separado de 2 dimensões, habitado por seus próprios seres, que só se podem mover nesse plano, com as sombras das andorinhas e gaivotas que voam em todas as direções sobre a suave superfície das águas que nos rodeiam, mas que sempre fica oculta de nós por trás desses muros. Suponhamos que, escapando das muralhas da nossa Luxemburgo, fôssemos nos banhar no lago. Como seres de 3 dimensões, temos também as 2 dimensões que formam a superfície da água. Ocuparíamos um lugar definido no mundo dos seres sombras. Todas as panes do nosso corpo que estejam acima ou embaixo do nível da água serão imperceptíveis para eles e eles não perceberão nada, a não ser o nosso contorno, que é delineado pela superfície do lago. O nosso contorno deve parecer a eles como um objeto
do seu próprio mundo, só que surpreendentemente miraculoso. O primeiro milagre do ponto de vista desses seres será a nossa repentina aparição no seu meio. Pode-se dizer com plena convicção que o efeito que produziríamos não seria de modo algum inferior ao inesperado aparecimento entre nós de um espírito do mundo desconhecido. O segundo milagre seria a surpreendente mutabilidade de nossa forma exterior. Quando estivéssemos imersos até a cintura, a nossa forma seria para eles quase elíptica, porque só a linha da superfície que rodeia a nossa cintura e é impenetrável para eles, lhes seria imperceptível. Quando começássemos a nadar, assumiríamos a seus olhos a forma de um homem. Quando avançássemos para um local raso, de modo que a superfície na qual vivem envolvesse as nossas pernas, pareceríamos a eles transformados em dois seres de forma circular. Se desejosos de nos prender, eles nos envolverem por todos os lados, podemos passar por cima deles e nos livrarmos de um modo completamente inconcebível para eles. Aos seus olhos seríamos seres onipotentes, habitantes de um mundo superior, semelhantes àqueles seres sobrenaturais de que nos falam os teólogos e metafísicos. Se supusermos agora que a parte desses dois mundos, o mundo plano e o mundo em que vivemos, existe um mundo de 4 dimensões superior ao nosso, se tornará claro que, em relação a nós, os seus habitantes devem ser exatamente como somos em relação aos habitantes de um plano. Devem aparecer em nosso meio do mesmo modo inesperado e desaparecerão do nosso mundo à sua vontade, movimentando-se na 4ª dimensão ou em alguma outra dimensão superior. Numa palavra, até aqui a analogia é completa. Posteriormente, encontraremos na mesma analogia uma refutação completa de todas as nossas hipóteses. Se, de fato, os seres do mundo quadridimensional não fossem simplesmente invenção nossa, o seu aparecimento no nosso meio seria uma ocorrência comum e diária.